da Regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. Presente. Vereador Genilson Drummond de Pina. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Presente. Vereador Messias Carvalho da Silva e vereador Uriel da Costa Pereira. Feita a chamada a número regimental, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus e informos aos colegas que se encontra sobre a mesa o livro para o uso da tribuna no pequeno e no grande expediente. Desde já, desejo bom dia a todos os guardas, a todas as pessoas da assistência. Seja bem-vindo à Casa Legislativa. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura da pauta. Pauta para a sessão ordinária do dia 5/5/2015, às 10 horas. Expediente. Uso na tribuna popular pelo senhor Alessandro da Silva, Guarda Municipal de Armação dos Búzios. Projeto de lei de número 25 de 2015, senhor prefeito municipal, ementa dispõe sobre conceder adequação salarial às guardas municipais no percentual de 40% aos servidores de carreira da Guarda Municipal, ficando desde já estipulado nova adequação de 15% na data de janeiro de 2016. Indicação de número 52 de 2015, vereador Leandro Pereira dos Santos, dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito... Um minuto, secretário, por favor, houve um pequeno atropelo, ou como de praxe todo início do mês, a execução do hino nacional. Peço desculpas aos amigos, em função até aos guardas municipais da nossa sociedade, eu vou pedir a execução do hino nacional, depois voltamos à pauta. Na
vida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lar para o que ostentas estrelado, e digo verde louro desta fâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à culpa, nem tem ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras minas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol das margens, pátria amada Brasil. Solicito o primeiro secretário que faça a continuidade da leitura da pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Registrar Felipe a presença do vereador Felipe Nascimento Lopes. Registrado. Indicação de número 52, 2015, vereador Leandro Pereira dos Santos, dispõe sobre solicitar ao seu prefeito que viabilize, junto ao setor competente, a reforma e padronização do abrigo de ponto de ônibus no Cruzeiro, Rasa, bem como a fixar os itinerários e horários de vans e ônibus, para pleno conhecimento e orientação da população local. Indicação de número 53, 2015, vereador Leandro Pereira dos Santos, dispõe sobre solicitar ao seu prefeito que viabilize, junto ao setor competente, a reforma e padronização do ponto de ônibus da rua Humberto Modiano, na Rasa, bem como fixar o itinerário e horário de vans e ônibus para pleno conhecimento da população local. Indicação de número 54, 2015, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, dispõe sobre solicitar ao seu prefeito a construção de um abrigo de ônibus e vans no ponto existente na calçada da antiga Academia do Bosque, em frente ao posto BR de Manguinhos, na Avenida José Bento Ribeiro Dantas. Indicação de número 55, 2015, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, dispõe sobre solicitar ao seu prefeito a implementação do Conselho Municipal de Pesca, em conformidade com a Lei 471, de 30 de dezembro de 2004. Indicação de número 56, 2015, vereador Lohan Gomes da Silveira, dispõe sobre solicitar ao seu prefeito a viabilização da compra de uma van para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia. Gabinete da Presidência, Carlos Henrique Pinto Gomes, presidente. Da ordem do dia. Votação das proposições do tipo projeto de lei. Número 10 de 2015, autor vereador Lohan Gomes da Silveira, dispõe sobre ficar revogada a Lei 49, de 15 de dezembro de 97, que denomina como Travessa Jaré de Martins de Souza, a travessa localizada em Manguinhos, com início na estrada José Bento Ribeiro Dantas e término da colônia de pescadores em Manguinhos. Número 14 de 2015, Geomírio da Costa Gomes Filho, dispõe sobre alterar o caput do artigo 3º da Lei 485, de 20 de abril de 2005, do Boletim Oficial, trazendo o seguinte redação: o boletim informativo terá periodicidade semanal e deverá estar disponível integralmente no site oficial da Prefeitura de Armação dos Búzios imediatamente à sua distribuição, sendo facultada a sua utilização pela Câmara Municipal para publicação dos atos de sua competência privativa. Número 16 de 2015, autor seu prefeito, dispõe sobre criar o Conselho Gestor de Mobilidade Urbana de Armação dos Búzios da outra providência. Lei 46 de 2014, autor Felipe do Nascimento Lopes, dispõe sobre denominar oficialmente como Rua Dias Neto, logradouro público, que inicia na Rua Monte Verde, logradouro 883, e seu término na Rua logradouro 878, na localidade da Rasa. Votação única das proposições do tipo indicação. 52 de 2015, vereador Leandro Pereira dos Santos, dispõe sobre solicitar ao seu prefeito viabilize junto ao setor competente reforma e padronização do abrigo de ponto de ônibus no Cruzeiro. 53 de 2015, vereador Leandro Pereira dos Santos, que dispõe sobre solicitar ao seu prefeito, junto ao poder competente, a reforma e padronização do abrigo de ponto de ônibus da Rua Humberto Modiano, na Rasa.
Número 54/2015, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos dispõe sobre solicitar ao seu prefeito a construção de um abrigo de ônibus e vans, ponto existente na calçada da antiga Academia do Bosque. 55/2015, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos dispõe sobre solicitar ao seu prefeito a implementação do Conselho Municipal de Pesca, em conformidade com a Lei 471, de 30 de dezembro de 2004. 56/2015, vereador Lohan Gomes da Silveira dispõe sobre solicitar ao seu prefeito a viabilização da compra de uma van para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia. Gabinete da Presidência da Câmara de Armação dos Búzios, terça-feira, 5 de maio de 2015. Carlos Henrique Pinto Gomes, presidente. Registrar a presença do vereador Messias Carvalho da Silva e solicitar que o mesmo assuma a primeira secretaria. Obrigado, vereador Genilson. Solicito, vereador Lohan, que receba o representante da Guarda Municipal para o uso da tribuna livre. Por favor, Alexandre. Informar a Vossa Senhoria que seu tempo regimental é de 15 minutos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, mesa. Bom dia, nobres edis. Queria primeiro agradecer a Deus, né, sobre todas as coisas. Deus, hoje, Ele veio nos dar uma vitória que a gente tem buscado há muito tempo, né, e a gente não tinha como deixar de agradecer Ele em primeiro lugar. Agradecer também aos nobres vereadores que contribuíram, né, muito para que isso acontecesse. E dar um bom dia especial para a minha família Azumarim, né? Eu acho que cada um aqui, eu não estou puxando saco não, mas é minha família, né? Dar um bom dia também para os outros assistentes, né, e um bom dia para os internautas. Eu vou falar um pouco dessa adequação, né? Nós tivemos alguns percursos, né, dentro dos nossos anos de guarda municipal que foram se modificando, né, e houve a necessidade dessa adequação. O primeiro dela, né, foi o aumento das atribuições, né? A guarda municipal, quando nós entramos em 2003, tinha uma quantidade de atribuição que hoje nós temos o dobro delas, ou até mais, né? Nós estamos sendo um pouco economista para falar de atribuição, né? E o nível escolar também, que pela Lei 13.022 aumentou para ensino médio, né? E nosso concurso, o último concurso da Guarda, já foi dentro dessa escolaridade que nós seguimos na época a matriz curricular de Guarda Municipal. E nós continuamos, né, a conversa com o Executivo, nós priorizamos sempre conversar, né, sempre dialogar para conseguir, né, o êxito que nós estamos conseguindo hoje, né, esse êxito que a gente, talvez, em alguns casos, né, o presidente esteve lá presente, a gente teve que recorrer a outro tipo de situação, mas não que viesse a danificar a conversa e o diálogo que nós tínhamos com o Executivo, né? Houve problemas no caminho, mas que nós sanamos, né? Sempre procurando resolver o problema, sempre procurando fazer com que aquilo não nos prejudicasse e nem prejudicasse o diálogo que nós tínhamos com o Executivo. Em momento algum, a gente tentou atacar qualquer que seja a categoria ou outra categoria, sempre pensar no que a gente estava propondo, no que a gente estava buscando. E conseguimos, né, que viessem para a Câmara e dizer que a Guarda Municipal, né, nós, agentes da Guarda Municipal, a gente conta com os nobres edis para que a gente possa manter esse diálogo, tanto com o Executivo como com o Legislativo. A gente entende que a gente, pensando da mesma forma, a gente traz o melhor para a população buziana. E esse é o pensamento nosso.
fazer com que a gente não prejudique a população. Quando a gente fez aquela manifestação pacífica em frente à prefeitura, nós priorizamos só os de folga. Para quê? Para não prejudicar o serviço dentro do município. Né? E a gente sempre frisou isso, nós não deixávamos que o pessoal de serviço fosse para lá. Na prefeitura, os que estavam de serviço na prefeitura, a gente pedia, pô, sai daqui, vai para outra portaria, para não ter esse problema, né, de falta do serviço para a população. E, como eu falei, hoje é só agradecimento, a gente não veio para falar de ninguém, a gente veio para agradecer. E eu quero agradecer também ao prefeito, né, que sempre nos atendeu, tá? Sempre que ele pôde atender, nos atendeu, e a gente entende que existem pautas, existem agendas, né, e a gente tem que cumprir elas, né? A gente tem que respeitar o direito de outros também. Mas ele, sempre que ele pôde, nos atendeu, sempre que ele pôde conversar conosco, conversou. A gente sabe que nada é fácil, né? Tudo tem o seu impedimento, mas Deus foi maior e a gente conseguiu isso. Eu não tenho mais nada para falar, a não ser agradecer a Deus por tudo isso. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Leandro Pereira dos Santos. Pedir que se registre a presença do vereador Leandro Pereira dos Santos e o vereador Uriel da Costa Pereira. Registrado. Quero registrar também a presença do ex-vereador. Teve um papel importantíssimo no início desse nosso município, na criação das leis orgânicas, enfim, né, no início do nosso município. Meu querido amigo Valmir da Rasa, que eu tenho um carinho de receber nessa manhã. Vereador que contribuiu muito, né, no início desse nosso município, nas suas 2 legislaturas, os vereadores mais votados nesse nosso município. Para mim é um prazer imenso ter você nessa manhã, querido Valmir. Bom dia. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura. O ofício, tem algum ofício? Os ofícios. Faça a leitura das matérias na íntegra. Gabinete do Prefeito, Armação dos Búzios, 30 de abril de 2015, ofício GAPRE, número 161 de 2015. Senhor Presidente, passo às mãos de Vossa Excelência para a indispensável apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa a mensagem número 15 de 2015 e respectivo projeto de lei que dispõe sobre conceder adequação salarial aos servidores de carreira da Guarda Municipal. Vale-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência e seus dignos pares meus protestos de elevada consideração, atenciosamente, André Granado, Prefeito. Mensagem número 15 de 2015, Armação dos Búzios, 30 de abril de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de submeter à apreciação dessa Casa Legislativa a mensagem e respectivo projeto de lei anexo que dispõe sobre conceder adequação salarial aos servidores de carreira da Guarda Municipal. Tal instrumento legal é advindo da necessidade de dotar de máxima efetivação da carreira no âmbito da Guarda Municipal de Armação dos Búzios, com integrantes de todos os níveis de hierarquia, objetivando a maior agilidade administrativa no tocante à competência, atribuições e deveres da Guarda Municipal. Esta adequação salarial faz-se necessária ante as novas atribuições dispensadas aos guardas municipais, ante as leis complementares número 25 e 26 de 2010, salientando que a presente não acarretará em aumento na folha de pagamento dos servidores municipais. São estas, senhor presidente e senhores vereadores, as razões que justificam a apresentação do vertente projeto, que, por certo, merecerá dos ilustres edis a sempre acurada e percussiente análise. Finalmente, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar a essa Casa Legislativa seja a presente matéria apreciada em regime de urgência. Aproveito para reafirmar a Vossa Excelência minhas demonstrações de elevada consideração. André Granado, Prefeito. Projeto de Lei de número 25 de 2015,
dispõe sobre conceder adequação salarial aos guardas municipais e dá outras providências. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve, artigo 1º, fica concedida a adequação salarial no percentual de 40% aos servidores de carreira da Guarda Civil Municipal, ficando desde já estipulado nova adequação de 15% na data de janeiro de 2016. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Armação dos Búzios, 5 de maio de 2015, André Granado, prefeito. Está faltando coisa aqui, cadê a indicação do Leandro? Gabinete do vereador Leandro Pereira dos Santos, indicação de número 52 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que este subscreve, atendendo única e exclusivamente ao interesse público, indica a douta mesa o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que determine ao setor competente a reforma e padronização do abrigo de ponto de ônibus no Cruzeiro Rasa, bem como a fixação de itinerários e horários de vans e ônibus para pleno conhecimento e orientação da população local. Justificativo, o abrigo se encontra em péssimas condições de uso, telhas caindo, trazendo riscos para a população. O referido abrigo é muito utilizado pelos moradores daquela localidade e é notório vermos vários munícipes debaixo de sol e chuva aguardando condução para se deslocarem para várias localidades do município. Por esses motivos, e certo de que os egrégios pares compartilham do ideal de proporcionar aos munícipes uma melhor qualidade de vida, é que rogo pela aprovação da matéria em epígrafe, Sala das Sessões, 5 de maio de 2015, Leandro Pereira dos Santos, vereador autor. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, ilustre vereadora Joyce Luz Costa dos Santos, líder do PSDB nessa casa. Obrigada. Registrar a presença da vereadora Joyce Costa. Registrado. Gabinete do vereador Leandro Pereira dos Santos, indicação de número 53 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, vereador que este subscreve, atendendo único e exclusivamente ao interesse público, indica a douta mesa o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que determine ao setor competente a reforma e padronização do abrigo de ponto de ônibus da Praça Humberto Modiano, na Rasa. Justificativo, o abrigo se encontra em péssimas condições de uso, telhas soltas, falta de manutenção, trazendo riscos para a população. O abrigo em tela é muito utilizado pela população local e sua localização frontal à Praça Humberto Modiano muitas vezes é utilizado como local de descanso para a população que ali desce enquanto aguarda outra condução. Por esses motivos, e certo de que os egrégios pares compartilham do ideal de proporcionar aos munícipes uma melhor qualidade de vida, que rogo pela aprovação da matéria em epígrafe, Sala das Sessões, 5 de maio de 2015, Leandro Pereira dos Santos, vereador autor. Gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, indicação de número 54 de 2015, excelentíssimo senhor presidente. A vereadora que este subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público, indica a douta mesa o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a construção de um abrigo de ônibus e vans no ponto existente na calçada da antiga Academia do Bosque, em frente ao posto BR de Manguinhos, na Avenida José Bento Ribeiro Dantas. Justificativa. São diversos os usuários que utilizam o seu transporte público municipal e muitos deles aguardam a condução no ponto de parada de ônibus e vans na calçada da antiga Academia do Bosque, em frente ao posto BR de Manguinhos, na Avenida José Bento Ribeiro Dantas. Estes usuários, que são em grande parte clientes do supermercado Extra, têm que ficar esperando a condução em pé, segurando bolsas de compras sem segurança e qualquer proteção, submissas ao sol, ventos e chuva. A falta de um abrigo no local é um desrespeito para com a comunidade e a população usuária do transporte público municipal. Assim, mostra-se de suma importância a realização da construção do abrigo no ponto ali existente para propiciar melhoria nas condições de vida da população local. Certo de contar com a aprovação dos nobres edis da presente indicação e do bom senso do excelentíssimo senhor prefeito municipal, reitero os meus votos de estima e consideração. Segue a indicação, Sala das Sessões, 5 de maio de 2015, Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereadora autora. Indicação de número 55
de 2015, gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que subscreve atendendo exclusivamente ao interesse público indica a douta mesa o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a implementação do Conselho Municipal da Pesca em conformidade com a Lei 471, de 30 de dezembro de 2004. Justificativa: o Conselho Municipal da Pesca dará ampla credibilidade ao pescador, criando não só um grande espaço para discussão, mas mantendo a identidade do município, que é ligado historicamente à pesca, bem como ser uma ferramenta indispensável para o fortalecimento do pescador. O Conselho torna-se, desta forma, uma boa iniciativa e uma força a mais para a atividade, além de ser uma grande ferramenta para a criação de políticas públicas para o setor. Certo de contar com a aprovação dos nobres edis da presente indicação e do bom senso do excelentíssimo senhor prefeito, reitero os votos de estima e apreço. Segue a indicação, Sala das Sessões, 5 de maio de 2015, Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereadora autora. Indicação de número 56 de 2015, gabinete do vereador Lohan Gomes da Silveira. Excelentíssimo senhor presidente, indicação de número 56 de 2015, excelentíssimo senhor presidente, o vereador que este subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse público, indica a douta mesa o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a viabilização da compra de uma van para a Secretaria de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia. Justificativa: considerando que a referida secretaria somente dispõe de um veículo, considerando que muitas das vezes a secretaria fica à mercê de empréstimo de outras secretarias, considerando que a secretaria necessita de um veículo à disposição para a utilização do transporte de atletas buzianos para disputarem campeonatos, certo de que os egrégios pares compartilham do ideal de proporcionar aos munícipes uma melhor qualidade de vida, é que rogo pela aprovação da matéria em epígrafe, Sala das Sessões, 4 de abril de 2015, Lohan Gomes da Silveira, vereador autor. Feita a leitura das matérias que constam do expediente, senhor presidente. Por constar, inscrição no livro para uso da tribuna no seu tempo de 5 minutos. Para comentar matéria da pauta, convido o ilustre vereador Lohan Gomes da Silveira. Seu tempo regimental é de 5 minutos, querendo voltar nos 15 também. Com certeza, a sua inscrição já está feita por outros 15 minutos. 5 minutos, Vossa Excelência, é um tempo regimental. Senhor presidente, senhores vereadores, nossos guardas municipais, vereador Vomida Rasa, a imprensa aqui, nosso amigo Luiz, internautas, bom dia. Senhores, eu tenho falado aqui da tribuna da Câmara sobre a necessidade do governo de dialogar, inclusive sobre a necessidade desse poder entre todos os vereadores dialogar com o Executivo. E a Guarda Municipal é um exemplo muito claro disso. Quando leva a sua necessidade, a sua demanda, a sua reivindicação junto ao Executivo, legítima inclusive, há de se registrar aqui. A exemplo do que tivemos há cerca de 20 dias atrás, também os nossos guardas patrimoniais tendo o seu direito assegurado, e aí eu tenho que parabenizar o governo, porque no meio dos espinhos existem as flores e a gente tem que registrar isso do uso dessa tribuna da mesma forma que muitas das vezes nós cobramos. Então, eu acredito, senhores vereadores, que é uma conquista da Guarda Municipal, é uma reivindicação pertinente da Guarda Municipal, fruto da união de vocês. A Guarda Municipal, e falar aqui é complicado porque a assistência está lotada e parece jogo de cena, ou então jogar para a galera. Não é, porque quem me conhece nas minhas atribuições sabe que eu cobro também, porque eu sempre falo que o servidor tem direito e tem deveres. Mas a Guarda Municipal ela é uma referência na nossa cidade, ela é um ponto muito específico de representatividade do governo no auxílio também aos nossos turistas.
aos nossos moradores, óbvio e claro, mas também aos nossos turistas. Então, senhor presidente, quero parabenizar a casa e sei que Vossa Excelência tramitou essa matéria discutindo junto à Guarda e também junto ao Executivo, e é esse o papel que nós temos que fazer. É esse o papel. Então, eu acredito que o governo está caminhando no sentido do diálogo, vírgula, com exceção da nossa ASFAB. Nós precisamos intervir, nós precisamos auxiliar, nós precisamos abraçar a ASFAB no sentido de que o governo faça, junto ao servidor geral, ao servidor público, o que está fazendo com a nossa Guarda Municipal. Que sente, converse, debata e que se chegue ao denominador comum de comprometimento. Olha, não posso dar X agora, mas posso dar X em 2016, 2020, 2030, 2040, dentro de um comprometimento de revisão da defasagem salarial do servidor. Inclusive, parabenizar aos nossos servidores, a ASFAB, pelo movimento que foi feito no último dia 1º de maio. Eu não participei, porque eu já participei de manifestação onde fui acusado de ser oportunista dos nossos professores, e quando não fui, foi acusado de estar ausente. Então eu fiquei meio na dúvida, mas passei, vi o doutor Cláudio Agalusa lá entregando alguns jornais, e eu quero parabenizar. Dizer à Guarda Municipal que sempre fica aquele anseio logo da aprovação da lei. Pela tramitação normal, nós teríamos 18 dias, pela urgência pedida pelo prefeito, de 15 dias, perdão, obrigado, vereador, para aprovação da matéria. Mas já existe um requerimento de urgência assinado por todos os vereadores que possamos estar analisando a matéria e estarmos votando isso, senhor presidente, na quinta ou terça-feira, no mais tardar. Esse é o comprometimento da casa, senhor presidente. Que possamos estar votando no máximo até terça-feira, garantindo esse direito, essa conquista dos nossos guardas municipais. Parabéns pela mobilização, isso é muito importante, isso é essencial dentro de um processo de reivindicação democrático, pressionando, conversando e dialogando, repito mais uma vez, junto ao Executivo. E falar rapidamente, senhor presidente, nesse 1 minuto que me resta, da minha indicação. Já apontei aqui na semana passada a necessidade da revisão da lei do Bolsa Atleta, e na nossa discussão lá na secretaria, na última quinta-feira, ficou muito evidenciado, ficou muito claro a necessidade que o secretário adjunto, o Cacá, do vereador Genilson, líder do governo, tem de ter na secretaria uma van para atender aos diversos atletas da nossa cidade. A secretaria adjunta dispõe apenas de um veículo e nós temos diversas solicitações, diversos pedidos, diversos atletas nas mais diversas atividades e campeonatos, vereador Gugu de Naí, em Saquarema, em Resende, na própria cidade do Rio de Janeiro, e muitas das vezes esse apoio mínimo que é do transporte aos nossos atletas acabam não obtendo. Então a gente indica nessa manhã para que tenha uma van, para que tenha esse transporte específico, para que tenha esse transporte, concluindo, senhor presidente, exclusivo da secretaria, nesse amparo, e no grande expediente nós estaremos abordando mais uma vez a reunião que nós tivemos na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Meio Ambiente e também na Secretaria de Esporte. Muito obrigado e parabéns à Guarda Municipal. Obrigado, vereador. Vereador Genilson do Mal de Pina. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, meu bom dia, especial aí a toda a Guarda Municipal, Valmir da Rasa também, o Luiz, pessoal que está sempre participando. Eu quero iniciar, antes de falar do foco principal, que é da Guarda Municipal, mas eu quero falar rapidamente, parabenizar a vereadora Joyce pela indicação. A pesca na nossa cidade, eu sempre falo aqui, e Vossa Excelência hoje pede para que se crie o Conselho da Pesca, que é uma atribuição do Executivo, e parabenizá-la por isso, porque o pescador da nossa cidade, eu sou neto de pescador, meus tios são pescadores, e o pescador dessa cidade, ele sempre foi usado para que outras pessoas conseguissem aquilo que eles queriam, né? E eu me lembro, tinha 9, 10 anos de idade, quando pegaram a assinatura dos pescadores na época para fazer o cais lá na armação, o Yacht Clube, dizendo que aquilo dali seria para o pescador colocar o seu barco, fazer reforma, pintura e tal, e que o posto de gasolina seria para que o pescador não viesse a Manguinhos, que na época só tinha o posto aqui de Ceceu, pegar o diesel
na bicicleta, nas costas, enfim, da maneira que era. E aí os pescadores assinaram e hoje o pescador sequer tem o direito de entrar no Yacht Club. Ele não pode entrar no Yacht Club e o posto sequer hoje atende ao pescador, porque virou um porto náutico e o pescador ficou literalmente a ver navios. Então, parabéns, vereadora. É preciso que a gente resgate, e tem um projeto de lei aqui que dá 1% do recurso dos royalties para o pescador, que a gente também tem que fazer valer essa lei e que esse recurso seja realmente destinado e aplicado naquilo que é de direito do pescador. Parabenizar o vereador Leandro também pela solicitação dos pontos de ônibus. Eu, quando secretário, nós fizemos 28 pontos de ônibus e aí fizemos 3 lá na Rasa. Mas existe um projeto em andamento, que é o projeto Índio da Costa, e aí vão ser feitos mais 32 pontos de ônibus, que pega desde lá de João Fernandes até a divisa lá com a Maria Joaquina. Então, em andamento esse projeto. Obviamente também não pôde ser feito por conta das obras do Estado que estava sendo feita ali, até no local onde Vossa Excelência pede ali na Madeireira, mas com certeza também vai ser atendido. Parabenizar o vereador Lohan. Realmente os nossos atletas que levam o nome da nossa cidade estão ficando esquecidos porque não tem um ônibus, não tem um transporte, não tem um lanche, e quando, vereador, um atleta desse ganha medalha, aí vem todo mundo querendo sair na foto, querendo participar. Então é preciso que dê agora essa condição para que depois também possa partilhar do momento de alegria. Agora falar do assunto principal hoje, que é essa adequação salarial da Guarda Municipal. Eu vou destacar 2 palavras, que é diálogo e responsabilidade. Foi falado aqui pelo Alessandro do diálogo, que nunca deixou o diálogo de lado, porque a política é isso, é diálogo, é conversa, é negociação, levar à exaustão aquilo que é possível, porque um lado está pedindo uma coisa e o outro lado vê o que é possível atender. E aí a Guarda, como foi falado aqui, sempre na insistência, porque tem que ser. É óbvio que não foi fácil. Muitos momentos vocês pensaram em desistir, fazer greve e tal, mas aí vem a palavra responsabilidade. E aí a Guarda Municipal teve essa responsabilidade, como foi falado aqui pelo Alessandro, de não ir toda a Guarda Municipal para fazer uma greve e abandonar aquilo que é dever do guarda, que é estar ali, proteger o cidadão de uma certa forma, porque quando o cidadão vê um guarda municipal, ele se sente protegido, embora não seja função do guarda, tem a polícia, mas o guarda, ele de uma certa forma, ele inibe ali a ação de delinquente, de outras pessoas, ele inibe de uma forma dessa, e é importante que a população tenha isso também na Guarda Municipal. O guarda municipal é o primeiro que recepciona o turista na rua. Então, é o receptivo do turista. Se o guarda está satisfeito, se o guarda está bem com o seu trabalho, obviamente o trabalho dele vai refletir na forma com que ele aborda o turista que chega. O turista vai sentir que o guarda está trabalhando satisfeito. Então, houve uma batalha, lógico que houve, e vai haver sempre. E o Lohan falava das FAB, é isso que as FAB têm que fazer, e a gente está aqui também para ajudar, para ser parceiro das FAB ou de qualquer categoria. E as FAB, que representa uma categoria geral, com certeza vai ter o apoio da Câmara Municipal, porque é para isso, é dever nosso também apoiar, buscar o diálogo com o Executivo e o Executivo chegar a um acordo que satisfaça de uma certa forma, não vai atender tudo, mas vai chegar num ponto que vai ser satisfatório, como nós conversamos hoje com o pessoal da Guarda, que achou que chegou numa situação satisfatória. Para finalizar, então, parabéns à Guarda Municipal, parabéns ao prefeito, porque a gente fala, eu já estou aqui há 10 anos, e quantas vezes nós debatemos esse mesmo tema e nenhum prefeito fez, nenhum prefeito teve a coragem de dar esse reconhecimento para a Guarda Municipal. E o prefeito André, antes tarde do que nunca, mas teve o reconhecimento da Guarda, e com certeza outras categorias também terão esse reconhecimento. Mas, como o vereador Lohan falou, é preciso diálogo e a gente está aqui se colocando à disposição para isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, parabéns vereador. à Guarda Municipal. Obrigado, vereador. Vereador Leandro Pereira dos Santos, por favor, assistência, não manifesta.
Alexandre, obrigado, querido. Só para... Obrigado. Senhor presidente, por favor, sem manifestação. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, a Guarda Municipal que se encontra nesta Casa Legislativa, imprensa, internautas, meu bom dia. Senhor presidente, serei breve nesta manhã na tribuna. Uma conquista da Guarda Municipal, que é uma das instituições que tem um papel importante na nossa cidade, e a gente, ao longo do tempo, temos visto o trabalho que a Guarda Municipal vem desempenhando, buscando o seu espaço, e aqui hoje, buscando mais essa conquista. Então, quero aí parabenizar a Guarda Municipal por esse dia de hoje, de poder fazer parte dessa Casa Legislativa e poder estar votando de uma matéria tão importante como essa para a categoria da Guarda Municipal. Senhor presidente, como o vereador Messias Carvalho, primeiro secretário, leu a pauta desta manhã, e enquanto nós estamos encaminhando duas indicações, o vereador Genilson acabou agora há pouco em falar do trabalho que foi feito por Vossa Excelência na frente da Secretaria de Obras da cidade, onde construiu inúmeros pontos de ônibus. Mas parece ser uma indicação muito simples, mas não é. Então, eu quero chamar a atenção, porque já tinha feito esse comunicado através de um telefonema, mas não fomos atendidos. O vereador Genilson queria pedir apoio de Vossa Excelência para que pudesse intervir ao governo, porque o ponto de ônibus ali do Alto do Cruzeiro, inúmeras telhas caindo, perigoso, inúmeras crianças que ficam ali aguardando o transporte, as pessoas que vão trabalhar, e da Praça Humberto Modiano, que o ponto de ônibus está caindo, caindo, e aquele número de telhas pesadas que tem ali, de madeira, que aquele ponto de ônibus, se ele vier ao chão, ele com certeza pode aí trazer um dano à nossa população, e nós não queremos isso. Então, pedir ao governo, através dessa indicação, para que o governo possa mobilizar imediatamente, mandar para lá a sua equipe para que possa fazer o trabalho pertinente ali dentro da comunidade do bairro da Rasa e que possa aí fazer o ponto de ônibus modelo como foi feito nas demais localidades. Eu acho que isso é um ganho para a nossa população, e a população da Rasa ela não pode ficar desassistida da forma, com esses dois pontos de ônibus da forma que está. Então, desde já, quero agradecer pela manhã e pedir a Deus que continue nos abençoando, e, mais uma vez, parabenizando essa guarda, que tem um papel importantíssimo na nossa cidade. Muito obrigado. Convoco o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes para fazer uso da tribuna no pequeno expediente. Seu tempo regimental é de 5 minutos. Senhor presidente, caros colegas vereadores, assistência que nos honra nessa manhã, nosso cordial bom dia, em especial a Guarda Municipal, nossos queridos amigos, internauta, ex-vereador Valmirzinho da Rasa, meu querido Valmir, dividia muita gasolina com ele na época que nós era candidato em Cabo Frio, né, Valmir? Mas eu queria, na verdade, fazer um pequeno comentário. Eu acho que a importância, a cidade, eu sempre falo aqui na tribuna, nós aqui estamos, amanhã não estaremos mais. E os profissionais, os efetivados, eles continuam na nossa cidade. A guarda, quando eu encontrei numa manifestação justa, num dia lá em frente da prefeitura, e eu entrei, ele tinha uma resistência, né, de não querer falar com ele. Eu falei, por que não vai falar? Eu fui lá e acabamos, sentamos, conversamos, chegamos ao entendimento, fizemos uma próxima reunião, falei aqui na tribuna, convidei a todos os vereadores, enfim, esse fruto aí que com certeza que é essa categoria buscando o que é de justo. Mas eu queria falar um pouquinho a mais, porque além de vocês das guardas, nós temos outros funcionários
que é muito importante também para a nossa cidade. Nós passamos, mas eles continuam. Aí, o gestor público, ele tem que ter o pulso firme. Eu não posso justificar a não dar uma data básica a um funcionário público em virtude de uma crise ou de outra situação qualquer. Ora, o funcionalismo está buscando o seu direito. A gestão pública, o gestor, tem que se adequar à situação do município. E nós aqui fizemos isso. Os nossos funcionários, os tanto faz efetivados, os comissionados, tiveram seus 8%, acabam de pagar agora 50% do 13º. Eu acho que é isso que o gestor público tem que ter em sua mente. Primeiro, ele, como administrador público, o funcionário, é que gere a máquina administrativa. Então, eles têm que estar satisfeitos para atender os contribuintes. E os guardas são os primeiros que recebem o nosso turista. Essa luta de vocês, que é de tempo, e aí eu parabenizo a todos, e até mesmo o governo, por que não? Eu não só vou jogar pedra, eu tenho que jogar flores também? É um direito? Então, eu quero aqui dizer que para vocês, podem contar com essa casa legislativa. Sempre, todos os vereadores sempre falaram aqui, e nós não vamos medir esforço para buscar os direitos que são de vocês, que não são esses, tem outros que virão também. As FAB aqui, o meu querido Marco, eu vou tentar também, tenho falado com vocês, eu acho que é importante, nós como homem público, temos o dever de ouvir a sociedade. E aí, vamos buscar o diálogo, é importante. O que nós não podemos fazer é estar ameaçando os funcionários públicos em busca dos seus direitos. Então, realmente é complicado. Então, eu queria deixar essa casa legislativa à disposição para o nosso diálogo. A Lohan falava, às vezes, aqui em pautas positivas. E uma delas, Lohan, é essa aqui. Às vezes a gente ri, como Vossa Excelência fala em pauta positiva, uma delas são essa. A gente tem que ver também o plano de cargo e de salário dos restantes dos funcionários, que é importante para esse nosso município. Volto a dizer, nós passamos, mas eles ficam. Então é importante que nós também buscamos esse diálogo para completar o plano de cargo e salário do restante funcionário desse nosso município. Quero deixar aqui um abraço a todos, aqueles que contaram conosco. Independente de política, eu não fiz favor nenhum para vocês. Eu cumpri com o meu papel de presidente dessa instituição, de estar ao lado daqueles que buscam os seus direitos e também, claro, com certeza, os seus deveres. Forte abraço, está sendo encaminhado, conte conosco. Forte abraço. Convoco o vereador Felipe do Nascimento Lopes. Senhores vereadores, assistência presente, nossos internautas, um bom dia. Eu quero dar um bom dia especial à Guarda Municipal, que nos honra com a presença nessa manhã, e também o presidente da ASFAB, Marcos, né, Alessandrei também, representante. Nesta manhã, quero parabenizar a Guarda Municipal. Essa adequação salarial é uma conquista da Guarda Municipal. Todos nós sabemos que essa adequação não é obra do acaso, não aconteceu naturalmente. Não aconteceu porque uma manhã o prefeito levantou de bom humor e pensou, os caras merecem. Todos nós sabemos disso. Então, por isso que eu parabenizo a Guarda Municipal, porque foram lá às portas da prefeitura, porque alguns ameaçaram parar, e o resultado está aqui, a adequação salarial. A Guarda é uma corporação forte, é uma corporação organizada, é importante para a cidade e todo mundo sabe bem disso, inclusive o governo sabe do perigo que vocês representam. Mas ainda assim vocês tiveram que ir lá na porta do governo para conseguir essa adequação. E também é nítido que, para todos aqui, política de valorização não é
uma primazia do governo. Não é uma primazia do governo. Ele tirou, por exemplo, 20% do salário dos professores contratados, alegando que não podia pagar enquanto os prestadores de serviço estão ganhando milhões por ano. Literalmente milhões por ano. Se valorização fosse uma política do governo, essa adequação também teria se estendido aos demais servidores, inclusive com a representação da ASFAB, que esteve fazendo uma manifestação no dia 1º de maio deste ano. Agora vão querer dar o mérito para o prefeito, vão querer dizer que vão querer transformar o governo em anjinho. Vão falar que o governo é uma hoste celeste porque deram essa adequação salarial. Mas ninguém diz o contrário quando a gente provou que o gabinete do prefeito pilotou o maior esquema de corrupção dessa cidade. O maior esquema de fraude em licitação dessa cidade. Ninguém diz o contrário. E é por isso que eu venho aqui à tribuna parabenizar unicamente a Corporação da Guarda. Porque é um mérito e uma conquista dessa família azul aí, dita aqui pelo representante de vocês nessa tribuna. E essa organização não vem de agora. Essa organização já vem de algum tempo. Eu lembro que no governo passado, a Guarda chegou aqui com a matéria do plano de cargos e carreira da Guarda. E chegou aqui faltando algum material e nós devolvemos novamente ao governo. Naquela época eu estava como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E depois veio a matéria completa para cá e nós votamos. E teve alguns que até por motivação política disseram que eu não votei a matéria. É uma mentira e assim, um descuido muito grande, porque eu fui o presidente da sessão naquela ocasião. Alguns que estão aqui hoje estavam também naquele dia aqui e sabem que é verdade o que eu estou falando. Mas por motivação política andaram falando isso. Mas graças a Deus nós aprovamos o plano de cargo e carreira da Guarda. Não deu problema nem para a CCJ e nem para a Guarda, que foi quem articulou e dialogou todo o plano de cargo e carreira no governo passado. E é por isso que eu estou aqui para parabenizar a Guarda por essa conquista, pela luta, pela importância que tem na cidade. E nós sabemos qual é o sentimento do governo com a Guarda. Todos nós aqui sabemos. Isso é tão nítido que há poucos tempos atrás foi dito em alto e bom som dessa tribuna. Qual é o sentimento do governo com a Guarda? Os senhores sabem o que eu estou falando, todo mundo sabe o que eu estou falando. Então eu parabenizo a Guarda e espero que ela se fortaleça a cada dia. Espero que eu tenha uma indicação antiga sobre a qualificação de cursos para a Guarda de inglês e espanhol. Coloquei previsão orçamentária no governo passado. Infelizmente, nós não fizemos, mas eu continuo acreditando que esse investimento individualmente na Guarda vai se transformar num investimento coletivo para a cidade. E é isso que eu espero que aconteça com a Guarda e com toda o funcionalismo da cidade de Armação dos Búzios. A todos vocês, um grande abraço e que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Caminho o projeto de lei de número 025/2015, promovente seu prefeito, para a Comissão de Constituição e Justiça e redação final. E aproveitando a oportunidade, ao presidente da comissão, Felipe do Nascimento Lopes, solicito que Vossa Excelência pudesse a gente já retornar essa matéria, já na semana que vem, comparecer da comissão de Vossa Excelência, tendo em vista o brilhante discurso nessa manhã promovido aos guardas municipais. Agora a inscrição para o grande expediente, voltando os vereadores à tribuna, conforme em ordem de inscrição. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Passo, senhor presidente. Passo, está gripadinho, né, Denem? Vereador Felipe Nascimento Lopes. Passo, senhor presidente.
Vereador Messias Carvalho da Silva, tempo regimental de Vossa Excelência de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, registrando aí realmente uma presença significativa dos guardas municipais, o que comprova a força de mobilização, de engajamento desse segmento, dessa categoria representativa dos servidores do município de Armação dos Búzios. E confesso que a minha expectativa é que esse tipo de manifestação, que essa expressão por parcela dos servidores, a gente possa, num prazo curto, verificar mais como mobilização, como engajamento da totalidade dos servidores do município de Armação dos Búzios. Porque não consigo conceber que uma determinada categoria que deve sim se organizar, que deve sim estar mobilizada, a gente se conforme ou a gente se acomode, porque entendemos que os servidores do município é um corpo só. O funcionamento da administração depende de uma atuação integrada das diversas categorias, dos diversos segmentos, até para que o esforço de mobilização seja mais respeitado, porque a gente fica sempre incomodado, porque quando um governo, seja ele que governo for, dá uma resposta para um determinado segmento, para uma determinada categoria, enquanto outras não estão avançando da mesma forma, fica sempre aquela sensação de que é uma estratégia no sentido de tratar as demandas dos servidores de maneira setorizada, fragmentada, e para o resultado da administração como um todo, isso implica em avanços para essa ou para aquela categoria, mas para a totalidade dos servidores, ou mesmo para o fortalecimento dos segmentos, para o fortalecimento da entidade representativa, é algo que não soma, não contribui, porque dificulta uma mobilização que reflita a totalidade dos servidores do município. É um desafio, não é um desafio pequeno, porque é uma questão histórico-cultural, é algo que faz parte até de uma maneira de se fazer a política para fragilizar os movimentos. Isso aí não estou falando de uma situação de Búzios, mas é assim que se vê. Então, é um grande desafio que está colocado para os servidores do município de Armação dos Búzios, e aí estão alguns setores que têm contribuído para isso. Eu acho que o que a Guarda faz, o que aconteceu lá no passado com a área de educação no que diz respeito ao magistério, foram momentos que vão ao encontro de um esforço que tem que se dar, diria eu que tinha que ser mais rápido esse processo tinha que ser mais rápido, porque o tempo passa, as demandas são crescentes, e a solução para essas demandas que vão se acumulando se tornam cada vez mais difíceis na medida em que o tempo passa, e aí a gente fica muito preocupado com isso, porque os governantes acabam se utilizando de expedientes para não meter a mão nesse negócio. Porque certamente para você corrigir algo que já está sendo conduzido de maneira pontual, algo que não está sendo tratado na totalidade,
para depois você mexer nisso, vai ter que assumir riscos, desgaste, enfrentar situações que são mantidas às custas da falta de uma resposta adequada para os servidores. Aí, claro, eu estou falando da questão dos servidores, que aí é a manutenção de um sistema em que tem um número elevado de cargos comissionados, dos cargos políticos, um sistema em que mantém uma condição de contratos que não estão exatamente em conformidade com o que a lei estabelece, que são aqueles contratos temporários, que acabam se tornando contratos permanentes. É não ir ao encontro do que já dispõe a lei orgânica do município, que é de 97, e que lá está dito que o plano para os servidores seria um plano único. Claro, entendendo-se que há uma distinção, algumas particularidades, algumas peculiaridades de cada categoria, que deve ter um tratamento específico, mas a base de um plano para os servidores é a mesma para todos os servidores, que é uma política de promoção, de projeção funcional. Eu tenho conversado com representantes dos servidores, da Associação de Servidores, que eu falo da minha preocupação. Há uma discussão, sim, que é legítima sobre a necessidade de se repor perdas, quando se fala da questão da perda por conta de um período de 12 meses, que é resultante de uma inflação do período, que a lei federal, a lei maior do nosso país, que é a Constituição, já estabelece no artigo 37, que é direito do trabalhador a reposição dessa perda. É uma perda. Mas no caso do servidor de Búzios, não é só essa a perda. E eu tenho dito, maior que essa perda é a falta de uma política, de um plano para a totalidade dos servidores. E que é uma bandeira de vocês, e vocês estão aqui hoje porque vocês têm avançado, enquanto categoria, parte da totalidade dos servidores. Mas eu falava com esses representantes da entidade. Se tem algo que reflete bem essa disparidade, essa falta de uma política para o servidor, é você colocar lado a lado um servidor de uma categoria que aí vocês hoje estão trabalhando para corrigir isso e avançando para corrigir isso, que é um servidor do primeiro concurso ficar lado a lado com o servidor do último concurso, e você verifica claramente que falta uma política de valorização do servidor, de reconhecimento do servidor quanto à sua experiência, quanto ao treinamento que deve ser dado, porque é responsabilidade do gestor treinar, qualificar o servidor para um correto exercício da sua função. Função essa que tem que estar vinculada a atribuições claramente definidas. Enfim, quando a gente fala de perda para o servidor, tudo isso é perda. Servidor que exerce uma função para a qual não tem atribuições claramente estabelecidas, isso é uma perda. Servidor que não tem treinamento, servidor que não tem uma projeção, uma promoção funcional, que hoje ele está aí no município há 18 anos e aquele que entrou agora no último concurso tem um salário quase equivalente. Por quê? Porque não tem uma política. É a reposição de uma perda inflacionária que vai corrigir isso? Claro que não. Porque a perda inflacionária corrige para todo mundo, até para o que entra agora, porque ele vai entrar por uma remuneração atual que foi corrigida para os demais, e ele vai também ter direito a isso, quando entra. Agora, aquele ganho por antiguidade, aquele ganho por desempenho, por uma avaliação, que tem que existir sim. Eu tenho conversado também com os representantes das entidades, é importante institucionalizar essas relações entre a representação dos servidores, entre a representação de governo, com a representação legislativa. Essas relações têm que ser institucionalizadas, têm que ser formalizadas e tem que se buscar uma resposta adequada para essas demandas, de tal forma que o município possa, de fato, avançar, garantindo a continuidade da administração, com uma segurança. Essa relação tensa entre empregado, empregador, empregador, empregado,
nós sabemos que ela nunca vai deixar de existir. O sistema impõe isso, o regime capitalista, enfim, é o capital, o trabalho, existe isso. Agora, essa relação, esse enfrentamento tem que se dar em condições justas, de forma corretamente estabelecida. Hoje nós vemos aqui um avanço. Confesso, de novo falo, que não fico muito à vontade diante desse cenário, porque gostaria de ver aqui algo que refletisse para a totalidade dos servidores. Eu vou insistir nessa bandeira, eu, enquanto político, enquanto estiver na vida pública, eu vou sempre bater nessa tecla. Temos que avançar para uma política, para a gestão de pessoal, para uma política voltada para os servidores, que alcance a totalidade dos servidores públicos. Aqueles que estão alcançando, que estão conquistando esse espaço. Uma condição onde se estabeleçam direitos e obrigações, onde as regras estejam estabelecidas. E aí eu acredito que esse enfrentamento empregador-empregado vai se dar de uma forma equilibrada, de uma forma mais justa, tensa sim, de enfrentamento sim, é uma questão política sim, mas que se estabeleça da forma que tem que ser. Não estou falando de novidade, não estou falando de algo que não existe. Isso existe há muito tempo e as relações tensas entre empregado e empregador, elas se dão em muitas instituições públicas e que já se dão há muito tempo em parâmetros, em condições muito mais razoáveis e justas do que ainda temos hoje no município de Armação dos Búzios. E falo isso como um servidor público que sou. Sou funcionário do Banco do Brasil, estou licenciado para desempenho de mandato eletivo, mas desde que entrei no banco em 87 e de lá saí licenciado em 2000, aquela empresa que é uma empresa pública, de economia mista, governo como sócio majoritário, ela já tem uma estrutura funcional há muito tempo mais justa. Política para o servidor, treinamento de servidor, processo de avaliação de desempenho, toda uma definição de funções e atribuições, toda uma informatização de sistema que garante uma condução mais transparente, mais adequada, mais correta da coisa pública, no trato dos interesses do usuário dos serviços, do cidadão que depende de serviços bancários. Isso já existe há muito tempo, mas numa prefeitura municipal como a de Búzios, ainda não temos isso. Então é algo que não é novidade, isso já existe. O que falta é todos nós nos esforçarmos e avançarmos a partir desse momento dos guardas que nos estimula. Eu quero dizer que a presença de vocês aqui, a luta de vocês, nos estimula a acreditar que podemos avançar mais, que podemos ir mais longe, que podemos melhorar as condições para os servidores do nosso município, que garanta a continuidade da administração independente de quem seja o gestor, de quem seja o prefeito eleito, de quem sejam os vereadores eleitos. Porque o que garante isso é uma política séria, é uma condução da administração de uma forma eficaz, estabelecida em normas. É isso que garante a continuidade da administração. E é possível se fazer política com isso, sim, mas de uma maneira mais justa, de uma maneira em que as regras estão claras e estabelecidas. De outra forma fica difícil, senhor presidente, Gugu, senhores vereadores, senhores guardas municipais, demais pessoas que nos acompanham nessa sessão legislativa. De outra forma fica difícil. A gente acaba ficando só no terreno raso de uma discussão política que serve apenas a interesses de momento. Servem apenas a um interesse político partidário eleitoral. Mas mexer com a estrutura do sistema, com aquilo que garante uma continuidade de um sistema, de uma administração que é conduzida politicamente, sim, mas a garantia dessa base, se não se tem isso, a gente acaba ficando realmente nesse terreno raso
de uma discussão política que se repete, mas que não promove avanços. Então fica aí esse meu entendimento. Repito, os senhores estão de parabéns, porque tem demonstrado que tem essa condição de se mobilizar, de se envolver num processo em que a categoria se reúne, abraça a causa. É importante, quero dizer, é importante que se fortaleça a entidade representativa dos servidores. Para concluir. Vocês têm um segmento que tem uma representação, mas é importante que os servidores do município tenham a sua entidade representativa fortalecida. Ela tem que ter muito cuidado, porque não é fácil, como disse, tem aquelas estratégias para enfraquecer o movimento dos servidores, mas está aí lançado o desafio e que vocês permaneçam nessa luta de vocês e que o governo possa estar entendendo isso como uma demanda, que não é só dos guardas municipais. É uma demanda, é uma bandeira, é uma necessidade de se avançar para uma política mais correta no que diz respeito ao tratamento, à qualificação, à remuneração, à valorização do servidor público do município de Armação dos Búzios. Obrigado, senhor presidente. Convoco o vereador Uriel da Costa Pereira. Seu tempo regimental é de 15 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, assistência, internauta, guarda municipal, o meu bom dia. Eu não sei se chama de guarda municipal, fica muito formal, ou se chama de meus amigos da guarda municipal. Porque a gente tem uma convivência, né, com guardas antigos, que sofreram muito, foram perseguidos porque não votavam em Búzios. Essa é a história da Guarda Municipal. Quando se fez o concurso, valor nenhum eu tinha. E hoje eu vejo discursos, as pessoas muitas das vezes falar da Guarda Municipal, mas o dia a dia da Guarda Municipal, poucos vivem. E eu fico muito feliz porque, a partir do dia 1º, estou deixando a casa e estou podendo contribuir, pude contribuir com a Guarda Patrimonial, agora com a Guarda Municipal, entendeu? Então, é uma felicidade muito grande, porque vocês têm um trabalho muito importante. Eu digo que eu sou, talvez, o vereador político que tem um sogro que mais tomou multa nessa cidade, que é Mazinho, lá de João Fernandes. E eu jamais solicitei a vocês para retirar a multa, porque nós temos que respeitar a Guarda Municipal. Nós temos que respeitar o posto de cada um. Nós temos que valorizar a Guarda Municipal. E muitas das vezes, quando a Guarda fere o interesse de outros, né? Às vezes vem a crítica. Semana passada eu estava com um cidadão que ele estava reclamando porque o guarda orientou para ele estar com colete. E eu expliquei, o guarda é tão bom que está tentando salvar a tua vida. Então essa é a realidade da Guarda Municipal. Muitas das vezes, você não pode adentrar a certo local, porque existe determinação. Na Polícia Militar tem a determinação, e vocês têm que cumprir. Então eu fico muito feliz, senhor presidente. Eu acho que a casa está de parabéns, todos os vereadores. Eu acho que o prefeito também. Se foi com pressão ou sem pressão, com diálogo ou sem diálogo, mas aconteceu. Eu acho que isso que é o mais importante.
Eu acho que o importante é a gente estar discutindo, importante, a reivindicação de vocês é importante, como outras reivindicações também é importante. Entendeu? Eu acho que nesse momento vocês estão sendo reconhecidos. E queria também, senhor presidente, aproveitar esse momento e fazer um agradecimento a 3 guardas municipais que, numa intervenção, o senhor Fernandes, Rafael Vieira, Helene Fernandes, abordaram 3 jovens armados. Mas eles fizeram o papel deles. Porque se o guarda não aborda esse cidadão, como muitos falam, mas isso não é o trabalho da guarda. Mas se ele não aborda esse cidadão, ele estaria prevaricando. E no outro dia o jornal estava dizendo que o guarda viu o cidadão ser assaltado e ele não tomou nenhuma postura. Então queria agradecer e que vocês dessem uma salva de palmas a esses guardas que arriscaram a vida deles, que é um risco muito grande. Essa ronda que vocês fazem nas escolas, que a gente sabe da realidade que está acontecendo em Búzios, o número de drogados, a abordagem que foi feita na praça, que vocês fizeram um trabalho maravilhoso, retirando aqueles elementos que estavam trabalhando a convivência da cidade, a convivência das nossas crianças, a convivência da nossa família. E aí teve alguns que o guarda abordou de uma maneira, mas aí a gente deixa de lado isso daí, que o mais importante é o trabalho que vocês estão fazendo, é a reivindicação de vocês, né? Eu vou aproveitar esse momento também, senhor presidente. Estou de saída, mas vou aproveitar esses dias. Estarei fazendo uma moção de aplauso, porque nós ficamos devendo para esses guardas. Talvez não seja uma grande coisa, mas em relação à dedicação deles, é muito importante. E para ter o reconhecimento também, que quando vocês fazem um ato de bravura, como teve o guarda que salvou o garoto que caiu no cais, e muitas das vezes era esquecido. Entendeu? Porque nós temos memória curta. Entendeu? Lohan está falando que recuperaram o carro roubado semana passada. E vocês, e da forma que está indo, da forma que a presidenta, ou a presidente, está colocando, a guarda municipal, Lohan, vai fazer o trabalho de polícia, porque ela já faz. Porque o número de contingente de Búzios é de 60. Da guarda nós temos 300. Nós, quando eu falo nós, estamos fazendo o trabalho de polícia. Então, eu queria agradecer meus guardas, agradecer meus amigos. Eu só não consegui fazer uma coisa dentro dessa guarda: fazer um bom time de futebol. O restante está maravilhoso, né? Eu queria agradecer a vocês e agradecer o nosso guarda que fez essa abordagem, ao nosso companheiro que fica aí no sol, chuva, né? Eu dizia para alguns amigos, né, da guarda, que às vezes eu ficava com vergonha da guarda de Búzios em relação à estrutura, em relação ao material. Quantos de vocês compraram camisas, compraram uniforme para deixar o guarda municipal bem vestido, né? E a gente passava passa em Rio das Ostras, você viu o guarda todo perfilado, todo bem arrumado, com estrutura, com cone. Aquilo ali me deixava muito meio pé da vida. Mas, graças a Deus, eu acho que isso daí é a luta de vocês, tá? Nós estamos aqui para contribuir, para votar, para trabalhar, entendeu? Então eu fico muito feliz, que Deus abençoe vocês, ilumine a família de vocês, que muitos de vocês deixem a sua família em casa e vai para o trabalho. E nesse mundo que nós vivemos, muitas das vezes você não sabe se volta. Nós tivemos também uma perda de um guarda municipal, né,
que um companheiro, né, que aguarda. Nós sentimos muito pelo trabalho, um cara da antiga também, do primeiro concurso. Então, que Deus abençoe a vocês, que ilumine, que abençoe a família de vocês, que proteja nos momentos mais difíceis, porque nada está acontecendo sem o planejamento de Deus. Deus está no controle. Deus está em primeiro lugar. Então, um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe e continue na luta. Existe mais coisa para brigar. Eu sairei daqui, mas acho que estarei mais pertinho de vocês. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Fica com Deus. Convoco a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, seu tempo regimental é de 15 minutos. Bom dia, senhor presidente, em exercício, Gilmiris, os vereadores presentes também, a assistência, os internautas que nos acompanham. E também não poderia deixar de parabenizá-los pela conquista, pela mobilização da categoria e dizer que em tudo que já foi explanado, que já foi discursado aqui pelos vereadores anteriores, que realmente os senhores prestam um serviço de excelência ao município. Eu recentemente vim de uma viagem e eu observava o trânsito naquela cidade, no sul, no Rio Grande do Sul. E a gente tem visto, pelo menos na alta temporada, que é esse período que a gente recebe um volume muito grande de pessoas, mas que o trânsito, apesar das nossas deficitárias vias estruturantes, das nossas vias, a gente observa o trabalho que a Guarda tem feito. Pelo menos aí nos últimos anos a gente tem visto um bom trabalho. Eu moro em Jeribá, sou moradora de Jeribá, eu sei como que é como fica aquele nó próximo ali à Praça do Jote, né, da aldeia de Jeribá, ali pela Vieira Câmara, a gente sabe daquele nó. E os senhores têm feito um trabalho de excelência lá. Agora, falar do trânsito em Búzios é uma coisa que ainda precisamos de muita habilidade e de fazer com que as pessoas entendam que a educação do trânsito é necessária. Eu, agora há pouco tempo, uma pessoa postou no Face, vereador Lohan, e ela, indignada, postou no Face dizendo: mas eu já cobrei os vereadores não estão nem aí, porque a gente pede faixa de pedestre, a gente pede guarda municipal, e ele está solicitando uma faixa de pedestre ali em frente ao hospital, como tem em frente à policlínica, que é para a travessia dos pacientes, enfim, das pessoas que vão lá se consultar, que precisam da urgência. E eu falava para ele, é necessário, a gente tem que realmente solicitar ali, apesar de ser uma BR, toda a Avenida José Bento é uma BR, a gente sabe disso, que a intervenção, até para um secretário de Serviços Públicos fazer um quebra-mola, precisa da intervenção, precisa da autorização do Estado para isso. E até a gente explicar isso para o cidadão na rede social é difícil, porque eles querem cobrar a ação, eles querem cobrar, aliás, a execução do vereador, que não nos cabe. A execução cabe ao Poder Executivo. Nos cabe indicar, nos cabe cobrar, nos cabe fazer isso, que os vereadores, quando se colocam junto às categorias de representantes de classe para que seus direitos sejam atendidos, nos cabe, como representante do povo, também cobrar isso de certa forma. E eu ia responder, até confesso que comecei a escrever, mas na hora eu subi a tela, sumiu tudo que eu escrevi, volto a escrever em outra hora. Mas uma coisa me chama a atenção com relação a essa educação no trânsito, que se nós pararmos para observar, existe a faixa de pedestre ali em frente, perto do Princesa, onde fica a banca de jornal do Charuto, conhecido como Charuto, e ainda precisa de um guarda municipal lá. Para quê? Por quê? Se a faixa está lá. Então, isso é impressionante, gente. Essa educação do trânsito está aqui
né, com a gente hoje. Acredito que teve uma dificuldade, mas os colegas o ajudaram, que foi o guarda R. Teixeira, que hoje está aqui numa cadeira de rodas, que foi atropelado no exercício da sua função, fazendo o seu trabalho. Então, todo o meu reconhecimento a você também. Tá? E falando com o senhor, eu falo com os demais guardas, né, pela presteza do seu serviço ao município, e que, né, lamentavelmente aconteceu esse fato com o senhor, e como tem acontecido com pessoas na nossa cidade. Então, fica aqui esse alerta, porque essa educação no trânsito precisa acontecer. Né? A gente tem uma BR que, aliás, as placas indicativas de velocidade são de 40 km por hora, e a gente não obedece. Na maioria das vezes a gente não obedece, a gente anda além de 40 km por hora. É ou não é? Verdade. E a faixa de pedestre, quando você vai em algumas outras cidades, aí eu fiquei impressionada com a cidade no sul, que eu fui em Gramado, o limite nas vias é de 30 km por hora, e eles não ultrapassam isso. Eles andam a 30 km por hora. E o cidadão está vindo lá no meio da calçada, pensando em pôr o pé na faixa de pedestre, o carro já está parando. Impressionante. Impressionante. Eu fiquei realmente muito impressionada. Eu espero que um dia a gente chegue a essa altura, que a gente chegue a esse patamar também de educação no trânsito, porque, aliás, afinal de contas, é a nossa segurança, é a segurança do pedestre, enfim. Uma parte. Quer falar, vereador? A parte do vereador Lohan. Queria, sim. Vereadora, parabenizar Vossa Excelência pelo discurso. Eu sempre fiz propaganda de Gramado para Vossa Excelência. Por isso que eu dei uma risadinha aqui. Em Gramado, até para contribuir com o discurso da vereadora, não existe semáforo. E no projeto de mobilidade urbana que nós discutimos aqui com a participação da sociedade, nós falávamos justamente isso, que as rotatórias são rotatórias, e nas rotatórias respeita-se, e muito, o pedestre. O motorista está vendo a família vindo lá, ele não quer saber, ele já está parando. Então, a consciência, o Cuca Fresca é um avanço, tem um papel importante nesse sentido, mas a gente precisa avançar mais nesse quesito. Mas também contribuir com o discurso. Eu tive com o Santana, nosso amigo Santana, um tempo atrás, e também com o Geraldo. Sabemos da responsabilidade do Estado na nossa BR. Eu diria mais, e me foi cobrado isso esse final de semana, não só em frente ao hospital, como também onde nós tivemos agora, recentemente, infelizmente, o falecimento de um grande amigo, o nosso amigo Dudu, que é aquele trecho ali que muitas das vezes a gente não se atentou tanto quanto a necessidade de termos ali também, pós-pórtico, indo para a rasa, na primeira curva e depois, principalmente na segunda curva, que ela é muito fechada, algum artefato ali para inibir um pouco a velocidade. Então, parabenizar a Vossa Excelência pelas duas abordagens, porque é importante esse assunto. É responsabilidade do Estado, mas devido aos acidentes que têm acontecido, inclusive com vítimas fatais, eu acho que o poder público tem que chegar ali ontem e concretar um quebra-mola ali, porque mais vale essa prevenção aí do que a gente ficar esperando o Estado. Parabenizar a Vossa Excelência pela abordagem dos dois assuntos importantes. Obrigada, vereador. Então, fica o nosso reconhecimento ao trabalho dos senhores, que é de vital importância para todos nós, né? E falando do trabalho das categorias, trabalho da Câmara, trabalho do Poder Executivo, porque aí todos tentam somar esforços justamente para ver a política pública acontecendo. E quando a gente fala de gestão, as gestões, elas têm os seus erros e têm os seus acertos, né, vereador Genilson? Então, todas elas têm. Eu costumo dizer que é importante que cada gestão pública, administrativa, ela deixa a sua contribuição importante. Ela deixa a sua contribuição, um avanço que seja de melhoria contínua para a cidade. A gente não pode viver retrocessos. A gente ouve muito discursos de não olhar pelo retrovisor, e a gente não pode viver retrocessos. Então, eu estou aqui desde 2009 e eu votei em projetos de lei oriundos do Executivo muito importantes. Então, nós votamos, por exemplo, o Fundo de Previdência. E aí eu quero só trazer aos vereadores, aos pares, a importância desses projetos que vêm do Executivo.
Porque, por exemplo, o fundo de previdência, eu vou chegar lá porque isso afeta todos os servidores. Todos vocês vão precisar, já contribuem para o fundo de previdência. Então, é uma lei que nós votamos aqui, 917. Eu estive participando ontem do Conselho do Fundo de Previdência, e aí, senhores, é a problemática dos projetos quando vem para cá. Eu não sei se os senhores perceberam, mas esse projeto que fala da guarda tem 2 artigos. E nos preocupa muito. Não que os senhores são merecedores disso, assim como nós votamos, na época, o plano de cargos e salários. E foi com louvor, foi realmente por merecimento de toda a corporação. Mas os projetos, senhor presidente, esse projeto, por exemplo, ele veio para casa com 2 artigos. Então, é um projeto que, sinceramente, o texto da Procuradoria do município, esse texto me preocupa, porque lá na frente a gente vai ver, talvez, algum problema. Pode ser que não nesse. Mas, por exemplo, o Fundo de Previdência que nós votamos, eu ontem soube no Conselho que nós votamos essa lei do Fundo de Previdência, que havia sido preparada uma minuta do projeto de lei para vir para casa, só que a minuta que foi preparada com as pessoas, com os servidores, não foi o projeto que nós votamos aqui. E aí, vereador Lohan, há inconstitucionalidade em alguns textos da lei. Por exemplo, a Lei 917, com relação, que é do Fundo de Previdência, que fala com relação ao auxílio maternidade, ela veio para essa casa com 120 dias. Só que eu acho que ela sofreu emenda e passou a 180. E aí, para que o Fundo de Previdência ele reconheça, porque mensalmente ele tem um órgão superior que fiscaliza as contas, que fiscaliza a lei, diz que não é compatível com a Constituição Federal. Então, é um parágrafo, é um artigo dentro da lei que nós vamos precisar fazer correção para que esteja compatível, porque os 60 dias que é assegurado, isso é um acordo com a empresa e a gestante. E a nossa lei ela está dessa forma, 180. Então, não vai passar. Para o órgão fiscalizador externo ao Fundo de Previdência, não vai passar. A gente precisa corrigir isso. O Fundo de Previdência é algo importantíssimo e que nós, vereadores, temos a obrigação de ficar atentos, olhos atentos, porque é a contribuição dos senhores que estão aqui e que lá na frente precisarão das suas aposentadorias, enfim. E a gente precisa estar de olho nisso. E outra coisa, criação de junta médica. É algo que precisa, e aí me parece que o governo já está se mobilizando para isso, criando a junta médica, porque nós temos médicos 2 concursados, médicos do trabalho, mas eles pelo município, concursados do município, é para se fazer admissão, é para se fazer readaptação de função, é para se fazer, o que mais? Insalubridade, essas coisas. Então, eles não são para a FUNPREV. E aí há uma dificuldade muito grande, porque os processos que vão para o Conselho com relação a auxílio-doença, não tem ninguém para julgar recurso. Então, isso é uma coisa seríssima. E aí me parece que o governo já está aí nomeando algumas pessoas, alguns médicos, convidando alguns médicos para que façam parte dessa junta médica. E eu falo isso desse legado porque essa lei me preocupa. É uma lei que, a lei hoje, ela nos fala de 2 artigos, o da remuneração, mas a gente não sabe a alíquota. Eu fico aqui, eu gostaria que os senhores se colocassem aqui na posição de nós, vereadores, em votar com responsabilidade. A gente não sabe a alíquota, a gente não sabe o impacto financeiro, a gente não sabe quanto, em que pé está o limite prudencial da responsabilidade fiscal, a gente não sabe nada disso. Mas a gente torce para que tudo dê certo. A gente torce para que lá as contas estejam todas certinhas. E, lamentavelmente, o que o vereador muito bem colocou, o vereador Messias, nós gostaríamos que isso fosse estendido para todos os demais servidores públicos, porque, como eu disse aqui na sessão passada, eu vou no hospital e aí os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, e aí, vereadora, cadê o nosso reajuste? Cadê o nosso reajuste?
Então, é algo que é um ganho da categoria, e o vereador Messias já se colocou como presidente da comissão que tem na casa, né, vereador? Que é a Comissão de Seguridade, que aborda a saúde, que aborda os servidores públicos. Então, nós temos essas questões para ver, que é o próprio FUNPREV, algumas coisas que precisam ser alteradas na Lei 917. E tem uma outra coisa só para concluir, é que lá na frente, vereador, a gente vai precisar rever o texto. Não só rever o texto do FUNPREV, que é a Lei 917, mas batê-la com o próprio Estatuto do Servidor. Estão aqui os representantes, o senhor Marcos, que é o presidente da ASFAB, que algumas coisas vão ter que bater, sim, com a lei do Fundo de Previdência. Então, se precisarmos fazer uma revisão do próprio Estatuto do Servidor, se precisarmos fazer uma revisão da Lei de Previdência, do Fundo de Previdência, porque um não pode estar diferente do outro, porque senão lá na frente a gente vai ter problema. Só uma questão de ordem, rapidamente, vereadora. Questão Eu sei de que ordem, o tempo já está vereador esgotado, senhor presidente. Mas é só uma questão de ordem, é uma parte. Me desculpe, senhor presidente. Mas, vereadora, essa questão aí que foi bem colocada da Comissão de Seguridade, a Vossa Excelência faz parte, eu presido a comissão, tem alguns encaminhamentos já que foram feitos, requerimentos do plano que está sendo elaborado, um plano de carreira para a totalidade dos servidores. A questão do FUNPREV, uma assessoria da casa, nossa assessoria já esteve em reunião do FUNPREV ontem, tem uma servidora da casa que faz parte do FUNPREV. Então, são assuntos que já estamos tratando, temos que sentar apenas para definirmos como nós vamos dar um encaminhamento a essas questões. Mas elas estão já na pauta da comissão da qual fazemos parte. Obrigado. Perfeito. Até porque eu ontem estive na reunião também do Conselho do Fundo de Previdência e eu vi, sim, a assessoria de Vossa Excelência lá presente. Então, essas coisas a gente tem que trazer. E só para concluir, existe também um projeto de lei, uma minuta de projeto de lei, porque tem uma outra coisa na lei do Plano de Cargos e Carreiras da Guarda. E eu estive conversando com o presidente da associação, que é o seguinte: cargo de inspetor e subinspetor, pelo tempo, ninguém poderia ocupar, não é isso? E existe um projeto de lei 2 de 2013, que foi trazido a essa casa, e que a própria Guarda pediu para substituí-lo, porque era a criação de supervisão, e o Plano de Cargos e Carreiras não tem cargo de supervisão. E aí, nessa substituição, fica aqui um esforço da Câmara para que essa minuta que já está lá na secretaria venha para essa casa e a gente tenha a votação disso. E até uma sugestão é que haja um quadro temporário, porque, senão, cargo de inspetor e de subinspetor ninguém poderia ocupar. Hoje, se tem, é algo que se assume, mas não no papel, não é isso? Não formalmente. Dentro da minuta já fala isso. Então, é um outro esforço que a gente precisa ter, somar junto com a corporação para que isso seja, de fato, regulamentado. Então, eram essas minhas contribuições. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereador. Só para informar a Vossa Excelência que, até mesmo para chegar a esse determinado percentual, houve um procedimento, tem um processo, onde a controladoria fez os impactos financeiros, a Guarda Municipal fez paralelamente esse impacto. Então, na verdade, ele está sendo encaminhado, mas com certeza darei toda a segurança para a Vossa Excelência votar no projeto com relação a todas essas dúvidas que com certeza tem que estar no projeto. Como está sendo encaminhando para a Comissão de Constituição e Justiça, eu já fiz um apelo ao presidente, eu já solicitei do governo, todos os impactos foram feitos para anexar no projeto para qualquer tipo de dúvida. Mas muito bem visualizado por Vossa Excelência. Pena que não tinha essa informação. Tá? Muito obrigado. Como sempre, o novo regimento eu teria que finalizar essa sessão, mas eu vou para a ordem do dia, com a permissão da plenária, que é soberana. Solicito autorização do plenário, se posso ir para a ordem do dia, com a autorização de vocês. Em votação, aquele favorável permaneça como estão, aprovado. Muito obrigado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer do projeto de lei de 10 de 2015, promovente ilustre vereador Lohan Gomes da Silveira.
a pedido da Associação de Pescadores de Manguinho, do nosso amigo Birim, que de vez em quando tem gente de lagosta de camarão VG. A minha não dá nada. Para despertar um pouquinho, abrir um sorriso. Vocês estão muito sérios, vocês, pô. Eu queria depois a Comissão da Guarda, por favor, uma reunião com vocês, tá? Que a coisa não se finda aqui. Vamos precisar falar com vocês depois da sessão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação, na apreciação do projeto de lei de número 10 de 2015, de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira, tendo analisado a matéria, opina pelo seguinte. Trata-se de projeto de lei de número 10 de 2015, que dispõe sobre revogar a lei de número 49 de 1997, que dispõe sobre denominar como Travessa Jaaré de Martins de Souza, travessa localizada em Manguinhos, com início na estrada José Bento Ribeiro Dantas e término na colônia de pescadores em Manguinhos. Cabe enfatizar a observação quanto à Lei Municipal de número 804/2010, que versa sobre a regulamentação viária e que será analisada com mais ênfase pela Comissão de Mérito no momento oportuno, contudo a legalidade e constitucionalidade verificada, uma vez que foi apresentado documentos comprobatórios quanto à propriedade ser área particular e, com isso, a necessidade da alteração sugerida pelo vereador para evitar transtornos à Associação de Pescadores de Manguinhos, que reivindica a revogação da lei vigente. Destarte, é importante mencionar que foi respeitada a competência da iniciativa de lei, sendo o expediente legislativo adotado o correto, de acordo com o elencado no artigo 22 da Lei Orgânica Municipal. No que concerne à redação, estando dentro das regras do novo acordo ortográfico, que por nada a opor, opina pela aprovação do texto oral apresentado. É o relatório, sala das comissões, 24 de março de 2015, Felipe do Nascimento Lopes, vereador relator. Parecer da comissão, ante o exposto, a comissão reunida resolve acatar o relatório, opinando, portanto, pela aprovação do projeto de lei de número 10 de 2015, do vereador Lohan Gomes da Silveira, submetendo ao soberano plenário para apreciação. Sala das comissões, 24 de março de 2015, Felipe do Nascimento Lopes, relator, Joyce Lúcia Costa dos Santos e Gelmires da Costa Gomes Filho, membros. Parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos, Saneamento e Meio Ambiente. Relatório, trata-se de projeto de lei de número 10 de 2015, de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira, que dispõe sobre revogar a lei número 49 de 15 de dezembro de 1997. Em análise à matéria, após trâmite na Comissão de Constituição e Justiça, cabe examinar a proposição sobre o mérito da Lei Municipal 804/2010, que dispõe sobre a regulamentação da malha viária do município de Armação dos Búzios, denominando e estabelecendo critérios para a denominação de logadouros públicos. Desta forma, a referida iniciativa, já analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação, e documento comprobatório apresentado pelo presidente da Associação dos Pescadores de Manguinhos, datado em 23 de março de 2015, registrado em cartório, esta comissão, na análise do mérito e atendido aos requisitos necessários, opina pela aprovação. É o relatório, Felipe do Nascimento Lopes, relator. Parecer da comissão, ante o exposto, uma vez atendidas todos os preceitos constitucionais, acatamos o parecer do relator ao projeto de lei de número 10 de 2015, submetemos ao soberano plenário para apreciação, sala das comissões, 14 de abril de 2015, Felipe do Nascimento Lopes, presidente relator, Uriel da Costa Pereira, Joyce Lúcia Costa dos Santos, membros. Feita a leitura dos pareceres ao projeto de lei de número 10 de 2015, aqueles senhores foram favoráveis, permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 014 de 2015. Não sei a data aqui, né? 5. Tem que ver aqui, porque esse negócio de tramitar interno. Só de registrar a presença do presidente Sindisol, do querido Thomas Weber, presente também na sessão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação na apreciação do projeto de lei de número 14 de 2015, de autoria do vereador Gelmires da Costa Gomes Filho, tendo analisado a matéria, opina pelo seguinte. Trata-se de projeto de lei de número 14 de 2015, que dispõe sobre alterar o caput do artigo 3º da lei número 485, de 20 de abril de 2005,
Lei do Boletim Informativo do Município de Armação dos Búzios. O projeto de lei tem respaldo no ordenamento jurídico para a referida propositura, conforme artigo 2º do Regimento Interno, uma vez que se encontra dentro de sua competência como legislador e exercendo suas funções dentro da lei. Ademais, a referida alteração visa o acesso à informação e à transparência dos atos públicos, bem como os princípios da administração pública expressos na Constituição denotam a necessidade de transparência dos atos de gestão pública. Guiada pelos princípios fundamentais da administração pública a partir da publicidade dos seus atos, cumpriria objetivamente o que preconiza a Constituição no seu artigo 5º, inciso 33, quando estabelece que todos têm o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. A publicidade, portanto, tem o condão de evidenciar a objetivação da aplicação dos princípios constitucionais da administração pública, dando a necessária noção de transparência na condução da coisa pública exigida pela sociedade. No que concerne à redação, estando dentro das regras do novo acordo ortográfico e por não ter nada a opor, opina pela aprovação do texto ora apresentado, é o relatório, Sala das Comissões, 31 de março de 2015, Felipe do Nascimento Lopes, vereador autor, parecer da comissão. Ante o exposto, a comissão reunida resolve acatar o relatório, opinando, portanto, pela aprovação do projeto de lei de número 14 de 2015, submetendo ao soberano plenário para apreciação. Sala das Comissões, 31 de março de 2015, Felipe do Nascimento Lopes, vereador presidente relator, vereadores Joyce Lúcia Costa dos Santos e Gelmires da Costa Gomes Filho, membros. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Saneamento e Meio Ambiente, Pesca, ao projeto de lei de número 14 de 2015, relatório. Trata-se de projeto de lei de número 14 de 2015, que dispõe sobre alterar o caput do artigo 3º da lei número 485, de 20 de abril de 2005, lei do Boletim Informativo do Município de Armação dos Búzios. Em análise à matéria, no que diz respeito ao mérito, quanto à necessidade da publicidade, é certo que nenhum ato administrativo normativo ou regulamentar produzirá efeitos antes de sua publicação, e a devida alteração dará eficácia ao ato e o acesso à informação. Desta forma, na análise do mérito e atendido aos requisitos necessários, opino pela aprovação ao relatório. Felipe do Nascimento Lopes, vereador relator. Parecer da comissão, ante o exposto, uma vez atendidos os preceitos constitucionais, acatamos o parecer do relator ao projeto de lei número 14 de 2015 e submetemos ao soberano plenário para apreciação, Sala das Comissões, 14 de abril de 2015. Vereador Felipe do Nascimento Lopes, presidente e relator. Vereadores Uriel da Costa Pereira, Joyce Lúcia Costa dos Santos. Membros. Feita a leitura dos pareceres ao projeto de lei de número 14 de 2015, senhor presidente. Em votação no projeto número 014 de 2015. Senhores vereadores que foram favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao meu secretário que dê continuidade na leitura do parecer do projeto de lei de número 16 de 2015. O senhor prefeito dispõe sobre criar o Conselho de Gestor de Mobilidade Urbana de Armação dos Búzios. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação ao projeto de lei de número 16 de 2015. Relatório trata-se de projeto de lei de iniciativa do senhor prefeito, tendo por objetivo criar o Conselho Gestor de Mobilidade Urbana de Armação dos Búzios. Não tendo nada a opor à sua aprovação, pois está se tratando de matéria de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição da República e artigo 22, inciso 1 da Lei Orgânica do Município, no que concerne à redação, estando dentro das regras do novo acordo ortográfico e por não ter nada a opor, opina pela aprovação do texto ora apresentado, levando em consideração que haverá uma minuciosa análise de mérito pela comissão competente. Ao relatório, Felipe Nascimento Lopes, relator. Parecer da comissão. Ante o exposto, uma vez atendidas todas as prescrições constitucionais, legais e regimentais, acatamos o parecer do relator ao projeto de lei número 16 de 2015, Sala das Comissões, 27 de abril de 2015. Vereador Felipe do Nascimento Lopes, presidente relator. Vereadores Joyce Lúcia Costa dos Santos e Gelmires da Costa Gomes Filho, membros. Parecer da Comissão de Obras, Serviço Público, Meio Ambiente, Pesca. Relatório.
Trata-se de projeto de lei de autoria do senhor prefeito que tem por escopo criar o Conselho Gestor de Mobilidade Urbana de Armação dos Búzios. Vale ressaltar que a primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Cabo Frio expediu recomendação para que o projeto fosse votado com urgência, na medida em que a sua aprovação se faz necessária para que o plano de mobilidade urbana seja efetivamente implantado. No que tange ao mérito, após análise detida sobre o presente projeto de lei, não vislumbro qualquer óbice à sua aprovação, na medida em que a proposição prevê que o Conselho seja composto de forma paritária e fixa normas que garantem a participação popular. É o relatório. Armação dos Búzios, 4 de maio de 2015. Felipe do Nascimento Lopes, vereador, relator. Parecer da comissão. Esta comissão acata o relatório na íntegra e submete ao soberano plenário. É o parecer. Armação dos Búzios, 4 de maio de 2015. Felipe do Nascimento Lopes, vereador, presidente. Uriel da Costa Pereira e vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereadores, membros. Feita a leitura dos pareceres ao projeto de lei de número 16 de 2015, senhor presidente. Em votação, projeto de lei número 16 de 2015, senhores vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao meu secretário que faça a leitura do projeto de lei de número 46 de 2014, promovente vereador Felipe do Nascimento Lopes. Dispõe sobre denominar oficialmente como Rua Dias Neto o logradouro público que se inicia na Rua Monte Verde, logradouro 0883, e tem seu término na Rua Sem Nome, logradouro 0878, localidade da Rasa. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação ao projeto de lei de número 46 de 2014, relatório. Trata-se de projeto de lei de número 46 de 2014, de autoria do vereador Felipe do Nascimento Lopes, que dispõe sobre denominar oficialmente como Rua Dias Netos o logradouro público que inicia na Rua Monte Verde, logradouro 883, e tem seu término na Rua Sem Nome, logradouro 878, na localidade da Rasa. Da análise da matéria, cabe à Comissão de Constituição e Justiça examinar a proposição sob a perspectiva constitucional. É importante destacar que a Constituição Federal tipifica no artigo 30, inciso 1, que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Ademais, o projeto de lei em epígrafe está em conformidade com a Lei Municipal 809, de 22 de julho de 2010, que dispõe, Lei Municipal 804, de 22 de julho de 2010, que dispõe sobre a regularização da malha viária do município de Armação dos Búzios, denominando e estabelecendo critérios para a denominação dos logradouros públicos. Diante do exposto, é de suma importância o projeto, tendo em vista a justificativa apontada pelo autor do projeto, que está causando grande incômodo aos moradores. Voto em face do exposto, opino pela aprovação da referida matéria, uma vez atendidos os preceitos constitucionais. É o relatório. Vereador Uriel da Costa Pereira, relator. Parecer da comissão. Ante o exposto, uma vez atendidas todos os preceitos constitucionais, acatamos o parecer do relator e submetemos ao soberano plenário para apreciação do projeto de lei de número 46 de 2014, sala das comissões de 19 de setembro de 2014. Uriel da Costa Pereira, vereador, relator. Vereadores Felipe do Nascimento Lopes, Gelmires da Costa Gomes Filho, vereadores membros. Parecer da comissão. Parecer do relator especial Genilson Drummond de Pina, designado pela presidência, ao projeto de lei de número 46 de 2014. Por força do ato de número 113 da presidência desta casa, o presente projeto de lei foi encaminhado a este gabinete para parecer ad hoc, com base no artigo 32, inciso 22, a linha J, e nos artigos 63 e 69 do mesmo diploma normativo. Tendo isto em vista, este parecer surge em substituição ao parecer que seria feito pela Comissão de Obras, Serviços Públicos, Saneamento, Meio Ambiente e Pesca. Trata-se de projeto de lei de autoria do vereador Felipe do Nascimento Lopes, que dispõe sobre denominar oficialmente como Rua Dias Neto o logradouro público que inicia na Rua Monte Verde, logradouro 883, e tem seu término na Rua Sem Nome, logradouro 878, na localidade da Rasa. Analisando o procedimento, vê-se que há inclusive um abaixo-assinado dos moradores na região com o objetivo de se nomear a rua objeto deste projeto,
além da indicação exata da rua objeto deste procedimento. Ademais, a Comissão de Constituição e Justiça opinou pela aprovação da matéria, não vislumbrando qualquer óbice de ordem constitucional ou legal. Este tema é de grande importância para as pessoas que residem em ruas ainda sem nome, para que se assegure a verdadeira cidadania. É preciso garantir que seus habitantes tenham, entre outros, direito ao domicílio regularmente identificado como bairro, rua e código de endereçamento postal. Possuir endereço regular significa a garantia do direito de receber uma simples correspondência até acessar os mais variados meios de comunicação e de inclusão na vida social e econômica. No tocante à competência referente à Comissão de Obras, Serviços Públicos, Saneamento, Meio Ambiente e Pesca, não se vislumbra qualquer impedimento para a aprovação do referido projeto, é o parecer. Armação dos Búzios, 9 de abril de 2015. Vereador Genilson Drummond de Pina, relator ad hoc. Feita a leitura dos pareceres ao projeto de lei de número 46 de 2014, senhor presidente. Em votação no projeto de lei número 046 de 2014. Em votação, senhores vereadores que foram favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade. Votação das indicações. Indicação 052 de 2015, promovente vereador Leandro Pereira dos Santos. Dispõe sobre solicitado seu prefeito viabilize junto ao setor competente a reforma e padronização dos abrigos do ponto do ônibus do Cruzeiro antes que caia a telha na cabeça das pessoas. Itinerário horário de vans de ônibus para pleno conhecimento e orientação da população local. Parabéns, vereador. Em votação, aquele favorável permanece como estão, aprovada por unanimidade. Indicação número 053, promovente vereador também Leandro Pereira dos Santos. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo seu prefeito que viabilize junto ao setor competente a reforma de padronização dos abrigos, também lá na Praça Maldiana, antes que caia na cabeça do eleitor. Na rasa com a fixar o itinerário, horário de vans, ônibus, para o pleno reconhecimento, conhecimento e orientação da população. Em votação, senhores vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, indicação de número 054. Vereadora Joyce Lúcia Costa Santos, líder do PSDB dessa casa, é sístema de coração. Ementa, dispõe sobre solicitado do seu prefeito a construção de um abrigo de ônibus de vans no ponto existente na calçada do antigo Academia do Bosque, em frente ao posto BR de Manguinhos, Avenida José Beto Ribeiro Dantas. Em votação, senhores vereadores que foram favoráveis, permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Indicação 055, 2015, requerente vereador também, Joyce Lúcia Costa do Santo, dispõe sobre solicitado do seu prefeito a implementação do Conselho Municipal de Pesca e em conformidade com a Lei 0471, de 30 de dezembro. Parabéns, vereadora. Em votação, aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, aprovados por unanimidade. Indicação 058, vereador Lohan Gomes da Silveira, Gomes sem Henrique. Ementa, dispõe sobre solicitado do seu prefeito a viabilização da compra de uma van para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia. Em votação, os senhores foram favoráveis nessa questão, aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, não havendo mais nada tratado do expediente da ordem do dia, essa presidência encerra a sessão em nome de Deus e agradece a recheada assistência nessa manhã dos nossos queridos guardas, amigos. Bom dia e fica com Deus. Encerrada a sessão.